gente rezando para que Deus abra as portas do céu para a gente ir para a nossa terra. Por isso nós temos um compromisso histórico em resgatar a cidadania e a dignidade das comunidades indígenas. O ideal é recuperar a vida que foi perdida, que está sendo perdida junto aos povos indígenas. Né? O trabalho que vem buscar somar no trabalho da assistência às comunidades indígenas. E, quanto possível, entrando na cultura deles, na língua deles, fazendo a tradução também para uma melhor compreensão. Não é? Eu acho que o Evangelho parte por ali. Nós estamos em fase de resgate, porque nós ficamos aí com a terra 80 anos na mão da colonização, onde que foi perdido praticamente, inclusive a língua. O trabalho dos missionários junto com a nossa comunidade é cuidar da gente avaliar durante o tempo que a gente está trabalhando junto, que na verdade eles são uma entidade de apoio às comunidades indígenas, não só a nossa comunidade, né, mas de todas as comunidades no Brasil. Ser missionário é estar do lado do mais pobre, onde a vida está ameaçada, e sendo aquela força de Deus no meio deles, animando. A palavra de Deus é aquela palavra que ajuda a pessoa a continuar na luta, né? A iluminar os caminhos, a ter força, a ter resistência. E a palavra de Deus viva ali no meio deles, né? Então, ser missionário é ser aquela presença de Deus no meio dos mais necessitados, do povo mais sofrido. Os primeiros missionários chegaram ao Brasil em 1500, junto com Arnaldo Pedro Álvares Cabral. Eram 8 frades franciscanos. Assim descreveu Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, Dom Manuel I, sua impressão sobre a primeira missa celebrada no Brasil, em 26 de abril de 1500. E quando veio ao Evangelho que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabado. E então tornaram-se a assentar como nós, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. O então missionário jesuíta José de Anchieta veio mais tarde, chegou ao Brasil em 1553. Hoje o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, um órgão vinculado à CNBB, é que busca intensificar a presença e apoio junto às comunidades, povos e organizações indígenas. Tudo isso impulsionado pela fé no Evangelho da vida, justiça e solidariedade. O CIMI, então, parte desse pressuposto da evangelização com um foco mais central no testemunho do Evangelho de Jesus. No momento que a gente está junto com eles, debatendo sobre uma questão de terra, ou mesmo apoiando eles na busca, no resgate de seus direitos, a gente acredita que a justiça está posta ali, a caridade está posta ali. Então, e no convívio que a gente tem com eles, nos momentos que a gente vai lá para a aldeia, a gente está vivendo esse Cristo, a gente está procurando valorizar a presença do Evangelho nesses momentos que a gente está lá com eles. O povo guarani é por natureza sorridente, pacífico, cheio de alegria e de fé, mesmo na adversidade como a que está vivendo esta tribo. O Guarani é um caso à parte, inclusive, na questão fundiária, aqui no sul do Brasil. Porque o Guarani, como é de índole pacífica, ele nunca guerreou pelo seu território. Ele sempre se afastou, todo mundo, tanto os próprios caingangues, os coroados, como eram conhecidos antigamente, eles ocupavam a área e os guaranis se retiravam. Os guaranis se dispersavam, né? Pela sua própria condição cultural, né? E então os Guarani acabaram ficando sem terra aqui na região sul. Praticamente todos os Guarani,
a população Guarani do Sul, moram em terras de caingangues. As condições em que estão vivendo são extremamente precárias e falta qualquer tipo de recurso. Até nós sentimos bastante humilhados, né, por 2 vezes, não só por 2 vezes, mas desde do tempo do meu pai, do meu sogro, do meu bisavô, avô, que são tudo de lá, né, aconteceu, vem se repetindo desde aquele tempo. Por causa que a FUNAI não faz nada, a FUNAI não vai atrás para resolver isso aí, que é uma responsabilidade dela. A partir disso a gente pretende coletar mais dados, né, dados da própria comunidade, porque esses dados que a gente tem são recortes de jornais, documentos do próprio CIM e tal, e a gente está querendo os dados da própria comunidade, então depoimentos, fotos. Então essa reunião no nosso trabalho vai servir para acrescentar esses documentos que são da realidade mesmo, que a gente teve esse contato. E em termos de tempo é difícil a gente falar, porque infelizmente a gente depende não só do nosso trabalho, mas a gente depende da atuação do poder público, seja no âmbito administrativo ou seja no âmbito judicial. A gente pretende que a gente colha frutos, pelo menos na primeira metade do ano de 2007. Esse é um dos aspectos do trabalho do CIM. O que a gente está acompanhando aqui foi esse aspecto de estar possibilitando a vinda do Ministério Público Federal para ouvir um pouco da comunidade, a realidade que a comunidade está vivendo, a situação já vivida pela comunidade, as angústias, o processo de demarcação da terra indígena Guarani do Aracém, que fase que ele está, e está um pouco ouvindo a realidade da comunidade e também está sinalizando algumas medidas que o Ministério Público Federal, como alguém competente e que é um dever do Ministério Público, está auxiliando as comunidades indígenas na luta pela demarcação de terra e garantia de direitos. Então essa é um pouco uma das atividades do CIM, a busca dos aliados da causa indígena e, no caso aqui, o Ministério Público para estar ouvindo a comunidade e também estar tomando alguma providência no sentido da garantia dos direitos da comunidade, seja ele a questão da terra, da saúde, educação, no aspecto do todo, né, da vida da comunidade. Sabemos assim, a criança, onde perdeu o umbigo, ele vai procurar. E é por isso que até hoje nós somos julgados por um lado, somos julgados por outro, não temos um amparo de muitas autoridades por questão política. Então é essa humilhação que a gente se sente, né? O pajé, líder espiritual da tribo, faz sua oração de agradecimento pela vinda dos procuradores e pede a Nhanderu que os proteja e dê forças para vencer a batalha. Os rituais com suas danças e orações, ainda que fragmentadas pela influência da cultura do homem branco, dos colonizadores, resistem ao tempo e permanecem vivos dentro da cultura desse povo. Em cada rosto, em cada expressão, é possível ver a esperança de um futuro melhor. No canto e no gesto de cada um está a presença de Deus, um Deus único e vivo dentro de cada um de nós. Nós estamos entrando na terra demarcada conhecida como Touro do Pinhal. Aqui vive o povo caigangue. O Ivan é do Conselho Indigenista Missionário e vai acompanhar a gente até a aldeia.
Ivan, quantas pessoas, quantas famílias moram aqui nessa área demarcada? Nesta comunidade, a terra indígena Tolo do Pinhal, são em torno de 40 famílias de caigangue. Eles residem num espaço de 890 hectares. Essa terra ela foi demarcada pelo governo federal através da FUNAI, Ministério da Justiça. Em 1994, 95, o processo foi concluído, né? A terra demarcada, o processo de demarcação é regularizado pelo Decreto 1775, ele estabelece procedimentos. A terra, quando é demarcada de ocupação tradicional de um grupo caigangue, de um grupo indígena, seja ele caigangue, guarani ou qual grupo seja, ela é feito um processo de identificação e delimitação. O grupo técnico que a FUNAI constitui, ele faz a identificação se aquele grupo caigangue é mesmo descendente daquele local e ele faz a delimitação do espaço a ser demarcado. Então a demarcação da terra ela é feito o processo de identificação e delimitação do espaço. Já a reserva ela pode ser constituída num espaço onde não é de ocupação tradicional daquele grupo. É um caso que a gente tem aqui na região oeste do grupo caigangue da aldeia Condá. A terra de ocupação tradicional desse grupo é onde hoje está a cidade de Chapecó. Como não é possível demarcar, se não foi possível demarcar a cidade de Chapecó, a FUNAI constituiu uma reserva indígena, onde num outro espaço para esse grupo. Né? Hoje, quando você recupera uma área indígena, né, 89%, 90% dela, das belezas naturais, da mata, né, que existia, totalmente já se foi. É um trabalho muito sério que as comunidades têm para recuperar suas terras tradicionais, que é um impasse muito grande diante da política do Brasil, né? Mas, em seguida, né, pensando junto, tem a questão de recuperar, né? Recuperar as matas que existiam no passado. Esse é um pensamento que a gente tem, os mais antigos têm, né? E aqueles que já se foram também tinham a preocupação para as crianças que estão vindo, que estão crescendo. A gente tem um exemplo de várias comunidades, várias áreas que já foram demarcadas, que hoje, quando foi demarcado, não existia mato. E hoje existe. Hoje existe. A área que foi já conquistada, que não tinha nada, hoje ela está coberta de mato, né? Então isso para nós é muito importante, né? Então para eles lá nós não trabalhamos. Tiraram a terra, mas deixaram virar em mato. Mas a natureza para nós é mais importante do que nós destruir ela. Hoje nós não conseguimos viver como o nosso povo vivia antigamente. Né? A gente tem que conhecer, estar na sociedade, porque senão nós vamos acabar ficando aqui, né? Isolado. Eu preciso de uma ideia do Kleber, do Ivan, lá do CIMI. Nós queremos amadurecer esse tipo de plano. Como que nós podemos fazer? Podem ajudar nisso? Né? Tem estrutura para isso? Né? Tem alguma coisa diferente que pode ser mudada para nós chegar, alcançar esse objetivo? Os missionários do CIMI, eles pretendem trabalhar, e de fato trabalham, do protagonismo dos povos indígenas. Né? Dão orientação, estão junto, apoiam, reflete junto, mas quem toma as ações, quem decide são os próprios índios. E isso realmente exige também um pouco de paciência, exige estar junto, muito junto dos povos, para a cultura nossa daqui, que é uma cultura muito da eficácia, da eficiência. Às vezes se acha que os missionários estão lá perdendo tempo, mas não estão. Estão junto dos índios, dos vários, das famílias, conversando, marcando presença, para que esses povos, por sua vez, vão tomando devagarzinho as suas iniciativas. Porque fazer por eles seria fazer, mas não seria eficaz. Na medida em que os povos assumem o seu processo histórico, é que é eficaz. Nós estamos em fase de resgate, porque nós ficamos aí com a terra há 80 anos na mão da colonização, onde que foi perdido praticamente, inclusive a língua. Né, mas assim temos professores, né, que estamos trabalhando o resgate da língua,
né? Comidas típicas, todo mundo sabe qual que é, mas que não existe, né? Porque elas são temporárias, né? As matas que dá. O trabalho missionário é lento e exige muita dedicação e oração. Então precisa muita paciência e muita fé. Eu mesmo, de vez em quando, me volto para aquele texto do profeta Abacuque, que diz: mesmo que a videira não dê mais fruto, e a oliveira não dê mais uva, e a figueira também não produza mais nada, e os currais estejam vazios, mesmo assim eu confio em Ti, Senhor, e Te louvo, Senhor, porque às vezes dá uma sensação de impotência diante da situação legal, digamos, ou dos governos, dá uma situação de impotência muito grande, mas a gente precisa persistir. Como missionária, eu sinto assim como a missão do bom pastor. Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Então, a gente tem, o ideal é recuperar a vida que foi perdida, que está sendo perdida junto aos povos indígenas, né? Então, é a vida da natureza, é a vida dos povos indígenas, é a cultura do povo indígena, porque eles têm valores muito, assim, cristãos lá dentro deles, né? Ao contrário do homem moderno, os povos indígenas não se preocupam em acumular bens ou riquezas. Eles têm fé na providência divina, que atua o tempo inteiro sobre suas vidas. Mesmo que hoje tenha pouco, amanhã terá abundância, e eles, como credores de muita fé que eles têm no seu Deus, esse Deus olhará para eles e providenciará o sustento do outro dia. A espiritualidade está presente em cada índio como parte natural de sua formação. Ele não se divide em espírito, homem, índio ou religioso. Ele é tudo o tempo todo. Deus para eles seja com o nome Deus, com o nome Nhanderu, com o nome Tupã, para eles é um Deus grande que está do lado deles, que está ajudando eles a passar por toda essa situação, que está buscando dias melhores e que vê eles como um grande sinal da sua manifestação, da sua criação. E nosso trabalho de evangelização é um trabalho sem pretensões proselitistas. O Evangelho não é proselitista. O Evangelho leva a sua mensagem, faz a sua proposta, e se esses povos aderirem à nossa fé, louvado seja Deus. Se eles não aderirem, mas tiverem sua dignidade respeitada, uma situação de vida melhor, o Evangelho já está acontecendo. Eles têm o Deus deles, né, que é dos Guarani, Nhandiru, e do Caingangue, é o Tupé, que é o Criador, aquele que criou todas as coisas, né? Criou o mundo, o universo, o ser humano, né? E eles, então, também têm os seus valores, que são valores cristãos. É a questão da solidariedade, é a questão do perdão, é a questão de cuidar dos idosos, é a questão do cuidado com a criança, com a gestante. Então, se manifesta nesses gestos humanitários, né? E daí eles têm, então, dentro do catolicismo popular, que eles assimilaram para eles, né? Eles têm, por exemplo, os santos deles são santos guerreiros. É São Pedro, São Paulo, né? O Senhor... São João Maria, que era um beato da época, que lutou com eles na Guerra do Contestado. A Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma devoção muito grande, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Anjos. A cada santo e santa que a gente dizer o nome, nós vamos dizer, rogai por nós. São Sebastião. Todos rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Nossa Senhora Divina. Rogai por nós. São João Maria, rogai por nós. E uma devoção muito grande no Divino Espírito Santo. Divino,
crença e a fé no mesmo evangelho que é lido na língua caingangue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trabalho missionário não se resume à solidariedade e ao estender a mão aos necessitados. É um trabalho místico, enriquecedor e que enche a alma de alegria. Quando você pensa na mística como este fogo interior abrasador que toca os corações das pessoas, então é isso que eu acho que todo o nosso trabalho deve ser a partir desta mística, ou mais, da gente fazer a experiência de Deus a partir da cultura e da realidade indígena. Ser missionários também é fazer uma experiência forte de Deus, fazer uma experiência forte de Deus em cada dia, e no seu próprio trabalho, no próprio contato com as pessoas, no próprio contato, nesse caso, com os povos indígenas, e ali perceber a ação de Deus na vida deles, na vida individual, pessoal de cada pessoa indígena e na organização desses povos indígenas. Então nós podemos perceber Deus ali, porque mística é isso, é uma experiência de Deus e perceber Deus na minha vida pessoal e na vida dos outros. E nesse caso, quando eu faço a opção de trabalhar com os povos indígenas, de ver Deus justamente nos povos e na sua organização. Mais do que falar de Deus, é a gente sentir Deus na nossa vida e sentir Deus caminhando não só com os brancos, mas caminhando com os negros, com os caboclos, com os povos indígenas. Isso é fazer a experiência de Deus, quer dizer, é beber e comer do projeto de Deus. Não fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. O missionário trabalha acreditando que a colheita será farta, que a vida será plena, que a terra será partilhada e se cobrirá de grãos para saciar a fome de justiça, a fome de paz e a fome de amor, especialmente dos mais necessitados. E continua semeando em campos áridos, para ver germinar a ternura e para ver crescer projetos de futuro dos povos oprimidos.